Agora, a dica para os estudantes, para os candidatos que estão aí nessa preparação para o Enem desse ano. As provas, do Enem, a aplicação é daqui a 2 meses. E aí o seguinte, seja qual for o curso que você queira fazer, na graduação, a redação, a prova de redação tem um peso importantíssimo. Mas você sabe como fazer um bom texto, construir, com início, meio, fim, dentro do que os avaliadores esperam dos participantes, sabe como é que faz? Se você não sabe, fica aqui comigo que eu vou chamar agora o repórter Simon Cavalcante, que vai trazer dicas e orientações e explicar pra gente, não, Simon? Boa noite pra você. É isso mesmo, Linda. Boa noite a você, boa noite a todos. Olha, eu invadi uma aula aqui, um cursinho preparatório para redação, ou seja, nessa sala só frequenta quem quer fazer uma boa redação, ou seja, é aquele cursinho isolado que se fala. O pessoal está aqui com vergonha, não sei se a gente consegue mostrar rapidamente aqui, deixa eu pedir para Lisboa fazer um giro aqui, o pessoal aqui tem essa preocupação com a redação nesse sentido, tem essa vontade de fazer um bom texto, até entendendo, que ela é importante, é um critério decisivo, é uma prova decisiva, quem zera já é eliminado, e aquele bom texto vai garantir uma boa nota aí no fim. Então, por isso, que tem gente que além da escola, do colégio, além da preparação em casa, ainda reforça com um cursinho para aprender todas as técnicas e ter mais segurança na hora da prova, E aí, são diversos aspectos que são analisados nessa prova. Na verdade, são 5 competências e cada um vale uma nota. Para explicar melhor para a gente, para dar dicas aí como o pessoal se preparar, eu vou conversar agora com a professora Anne Claire, que é professora de redação e que tem essa missão aqui de ensinar essa turma, a fazer uma boa prova, a fazer um bom texto. Professora, boa noite. A gente viu agora na reportagem, uma matéria sobre biblioteca, e aí, quando fala biblioteca, a gente está falando de leitura, a importância da leitura. Esse é um dos pontos principais, ou seja, quem quer fazer um bom texto tem que ter repertório e significa que tem uma boa leitura. Essa é a primeira dica? Boa noite. Com certeza. Temos sempre que nos preparar para essa questão da leitura, também a questão de filmes, séries, tudo que o aluno tem como conhecimento de mundo vai, de certa forma, se projetar na hora dessa avaliação. Porque a proposta da redação, de uma certa forma, é avaliar como esse aluno também se coloca diante desse conhecimento. Não apenas o das matérias, porque sempre eles estão estudando, então o conhecimento social, da sociologia, da filosofia, da literatura, ele já vai ter. E ainda mais reforçando, lendo. Então, tudo que o aluno puder ler, por exemplo, fora o que está na escola, também vai servir como esse arcabouço. Isso ajuda a ter um bom vocabulário, que é muito importante também. E é fundamental também que eles estejam antenados aos acontecimentos do dia a dia, até porque ninguém sabe qual vai ser o tema. Pois é, assistir jornais é super importante. Eu sempre indico para os meus alunos acompanhar as matérias que falam sobre esses problemas sociais. E isso realmente faz toda a diferença. Professora, na redação são analisados, como eu falei agora há pouco, 5 competências. Inclusive, a senhora escreveu ali no quadro, e Lisboa vai mostrando e a gente vai conversando. Explica pra gente, o que é cobrado nessa prova. Coloquei de forma mais sucinta, porque temos pouco tempo, mas a primeira competência, ela tem a ver com o domínio da norma culta. O aluno tem que se preocupar em escrever de forma extremamente voltado para a questão do que ele estuda na sala de aula ao longo do ensino médio. Então, ele tem que dominar, por exemplo, crase, pontuação, regência, concordância. Na competência 2, o aluno ele precisa entender o tema, aí vem a questão de interpretação. O tema ele não pode errar de jeito nenhum, porque senão ele já vai zerar a redação. Então, ele precisa compreender o tema, escrever o texto dentro de uma estrutura. Essa estrutura precisa ter pelo menos uma introdução, desenvolvimento, conclusão e, em seguida, ele não pode deixar de lado o repertório que estávamos falando ainda há pouco. Na competência 3, o aluno ele vai se projetar na questão da coerência, o sentido do texto, que é a organização do texto do início ao fim. Ele precisa fazer um texto que tenha esse lado aí, que o corretor, ao observar, perceba que tem uma estratégia, certo? Desde a introdução até a conclusão.
Na competência número 4, a gente vai trabalhar em cima da coesão, que são os elementos de mecanismos linguísticos que o aluno precisa dominar, que são por exemplo, conjunções, mas, entretanto, portanto, esses elementos que ajudam a conectar os períodos e os parágrafos. E lá no finalzinho, que é a número 5, é justamente a proposta de intervenção, em que o aluno precisa justamente dar aquela situação final, em que ele vai, não diria assim, dar uma solução, mas convidar um agente a resolver essa situação, problema que ele apontou como tese no início do texto. Bom, e para dominar todos esses pontos, né, todas essas competências, tem que treinar bastante. Como é que se prepara? Ou seja, é fazer uma redação por semana? Qual o indicado? Realmente, uma redação por semana é o indicado. Se você trabalha, não tem tempo, pelo menos uma a cada 15 dias. Mas indicamos sempre uma por semana. Para encerrar, tem alguma aposta de tema para essa redação? Eita, É difícil. Eu gosto de deixar muito claro que o aluno ele precisa estudar pela situação de eixos temáticos. Quanto mais ele conseguir entender que os problemas eles são elencados, por exemplo, a nível social, tecnológico, educacional, meio ambiente, saúde, ele vai conseguir ter uma projeção de não ter medo de escrever a redação. Essa questão de tentar adivinhar um tema é um pouquinho, perigoso, o aluno fica mais ansioso. Mas a gente tem alguns assuntos, obviamente, que são preferidos, como a questão do tabagismo, como a questão da situação de capacitismo. A gente também tem um assunto que está muito em voga, que é a inteligência artificial, entre outros assuntos que o aluno precisa realmente estar dominando aí, assistindo e estar de olho vamos dizer assim, nas atualidades. Tá certo. Professora Nicléa, muito obrigado por conversar com a gente, por dar uma pausa. Deu uma pausa aqui na aula, a gente agradece muito. Tá aí, dicas importantes, vocês viram aí que tem que ler, tem que assistir o jornal, então não pode perder o JC, a não ser quem esteja em sala de aula como eles. E é isso, manter sempre bem informado, que a gente cumpre esse papel também todo dia, e treinar pelo menos uma redação por semana. Tá aí, linda, né? A gente traz essas dicas, mas é claro que daqui para novembro, até quando vão acontecer as provas do Enem, a gente vai trazer muito mais informações aos nossos telespectadores e candidatos, não é isso? É com você. É isso mesmo. Obrigada, Simon, pelas dicas, pelas orientações também. E você, candidato, fique esperto. Você, estudante em geral, né? Fique esperto que a gente está sempre trazendo boas dicas aqui também sobre o Enem.